Então, eu vou ter que trazer justamente a questão, os fatos, né? Eu vou trazer os fatos em relação ao que eu lembro e ao que eu não lembro. Eu não lembro, pelos que as pessoas estão dizendo. Ah, não, primeira coisa, começa errado. Porque eu pedi em um vídeo específico que eu fiz, dizendo assim: se eu fiz alguma coisa errada, mostre o que eu fiz, que eventualmente eu não estou entendendo o que vocês estão falando, que houve vitória, alguma coisa assim, eu não entendi. Aí vocês pegaram e mostraram a situação de que eu colocaria as pessoas em risco. Se é que eu entendi corretamente, eu não sei se foi isso que as pessoas tentaram demonstrar. Só que eu não pedi exatamente uma demonstração, eu pedi prova. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Então, se tem alguma gravação dizendo que eventualmente eu colocaria as pessoas em risco, mesmo em situações muito difíceis. Só que essa questão de colocar as pessoas em risco em situações muito difíceis, tudo isso é contextual. Tudo isso tem contexto. E eu não lembro de ter dito isso categoricamente. Falando, não, eu colocaria as pessoas em risco. No caso, os meus filhos espirituais ou pessoas para quem eu pregava. Eu não lembro de ter feito isso. Eu lembro de ter pensado no assunto. E eu cheguei já com a resposta de, por se a situação é fácil, ou gerar pouco escândalo, e eu consegui responder rápido, não haveria tanto problema e eu poderia ser tido ou considerado responsável de alguma forma. E você vê, não sei o que, vitória, vitória, porque eu estava imaginando que eu teria colocado numa situação pior de risco, mesmo que houvesse escândalo, e eu não conseguisse proteger, e mesmo que eu não conseguisse responder, e houvesse escândalo durante muito tempo. Eu não lembro de ter colocado as pessoas em risco nessas circunstâncias. O que eu lembro de ter feito, além dessa primeira situação, que eu acho que eu não coloquei as pessoas, nem na primeira situação eu lembro de ter colocado. Nessa segunda, menos ainda, eu não lembro, eu lembro de ter pensado sobre o tema. Porque a minha dúvida era, veja bem, se eu conseguisse não, se eu estivesse junto a Deus, mesmo eu estando em pecado, e ou mesmo as outras pessoas para quem eu pregasse estando em pecado, porque muitas delas provavelmente estariam, se Deus eventualmente iria proteger elas e eu. E se Deus não protegesse, mesmo assim eu teria, vamos supor, o dever de fazer, mas eu teria que estar em Deus mesmo que Deus não protegesse. E aí eu teria que ter o critério de obediência. Mas aí, como eu já falei, se eu tiver eu já falei em vídeo, se eu tiver obediência, eu consigo proteger. A questão é que eu tinha uma dúvida que se eu não estivesse em Deus, pode ser que eu protegesse com alguma outra entidade que eventualmente, entre aspas, aceitasse o pecado. Mas eu não lembro de ter aceitado isso totalmente. Porque a Bíblia traz os dois argumentos. Ela traz o argumento de que eu seria ajudado, mesmo em dificuldade, que seria decorrente de pecado, meu ou dos outros, ou na situação em que só se eu não tivesse, vamos dizer, nenhum grande mau comportamento, ou não é nem um grande mau comportamento, às vezes até mau comportamento pequeno ou médio, de maneira sucessiva, que eu até poderia ter pela questão dos mandamentos, já que eu não obedeci. Então, até porque eu não sabia. Então isso é contextual. A questão é, pô, peraí, se eu estou em Deus, pode ser. Aí que tá. Melhor, se eu não estou em Deus, pode ser que eu seja protegido do mesmo jeito. Então a minha dúvida era essa. Eu falei, bom, peraí, realmente, em alguns momentos eu já recebi respostas, muitos até, eu já recebi respostas sobre ajuda a pessoas, sobre mesmo ajuda a mim mesmo, vamos dizer. Eu já recebi respostas mesmo não obedecendo totalmente. Só que isso não é uma garantia, e eu nunca tive certeza disso. Então não adianta dizer assim, o Alex colocaria as pessoas em risco. Eu não tenho certeza que elas vão ser protegidas. Eu não tenho certeza que elas vão ser protegidas. Já vou falar de outra possibilidade, mas é aí que tá. Então isso nunca aconteceu exatamente, porque não adianta falar assim, o Alex sabia que deveria colocar as pessoas em risco, ou que ele protegeria as pessoas, porque ele seria protegido, mesmo ele não obedecendo a palavra, e as pessoas não obedecendo a Deus. No caso aqui é mesmo que a palavra de Deus, que seja, independente. Em relação à questão da obediência é a mesma coisa. Claro que a palavra de Deus são coisas diferentes, mas ok. Óbvio, é uma possibilidade, porque eu já fui protegido estando em pecado. Então havia essa dúvida. Eu tinha total fé nisso? Não, nunca tive. Total fé de que mesmo eu estando em pecado eu seria protegido e conseguiria proteger os outros. Ou os outros serão protegidos independentemente de mim? Mas eu não acredito nisso. Acredito em parte. Às vezes acredito, às vezes não, às vezes mais um pouco, às vezes menos. Então, Alex, você tem total certeza que você vai ser protegido estando você em pecado e os outros também? Não, não tenho certeza disso.
Eu tenho que considerar, porque já aconteceu comigo antes. Como possibilidade, sim. Não sei se vai ser em todos os momentos. Entendeu? Por isso que eu considerava que eu poderia ser responsabilizável na questão. Mesmo estando em pecado, mesmo que eu não conseguisse proteger as pessoas. Se eu não consigo proteger as pessoas, pode ser que Deus consiga. Ou nem Deus conseguiria, mas pode ser que Deus faça mesmo assim, independentemente do mérito das pessoas. Ou se não, Deus outra entidade espiritual. Só que aí que tá, nessa questão de outra entidade espiritual, eu acho relativo. Como é que eu vou confiar em uma entidade espiritual que não é exatamente Deus? Então, assim. Mas pode acontecer mesmo assim, poderia ser um anjo bom ajudando. E eu também considerei isso como possibilidade. Isso geraria alguma responsabilidade? Até pode, mas aí que tá, nem o meu comportamento, nem o das pessoas seria perfeito. Ou seria totalmente próximo de Deus. Ou não seria nem muito próximo de Deus. Mas eu tenho que contabilizar que isso é possível. Eu nunca tive certeza disso. Nunca tive certeza. Sempre ficou na minha cabeça, mas peraí. Pode ser que eu seja protegido, mas pode ser que demore para eu receber a questão da informação. Porque pode ser que não seja uma coisa rápida, porque eu não obedeço, então eu não consigo proteger os outros e as pessoas não vão ser protegidas. Ou não rapidamente, e vai haver escândalo. Eu nunca tive certeza de que Deus protegeria. Então, ou outra entidade protegeria. E se protegeria, poderia demorar. E aí entra de novo a questão do escândalo. Então, havia dúvida. Agora, como eu falei, não tive certeza. A sua proteção por Deus ou por outra entidade espiritual seria uma proteção rápida, mesmo que você estivesse em pecado. Eu não acredito, pelo menos não sempre, mas talvez sim. E mesmo que você não proteja, as outras pessoas podem ser protegidas diretamente por Deus, mesmo que eu não falasse nada, e com baixo escândalo, ou com uma situação de alto escândalo sendo controlada na base, ou que as pessoas não iriam se escandalizar muito, ou que o argumento fosse fácil de fazer, e mesmo que eu não necessariamente defendesse, também poderia acontecer de alguma forma. Pode ser que Deus de alguma outra forma protegesse as pessoas que não fosse por meu intermédio. Pode ser que fosse pelo meu intermédio, também nas mesmas possibilidades. Pode ser que ele me use para conseguir responder rapidamente, ou pode ser que a questão seja muito fácil, ou que não gere muito escândalo. E muito fácil a ponto de que eu não precisaria de Deus ou identidade espiritual para proteger as pessoas. Porque a questão seria de muito fácil responsabilidade. Ou não, seria um pouco mais difícil, mas Deus me usaria para proteger. Ou seria mais difícil, Deus não me usaria para proteger, mas protegeria. Tá vendo como tem vários delineamentos? Aí eu vi um vídeo do dublador, não sei se eu não lembro o nome dele, é Felipe Grissan, Felipe Brinan, que é o dubla Whis do Dragon Ball, falando, não, mas a linha é muito tênue. Não sei se é a meu respeito. Não é que a linha seja muito tênue, também é. Mas aqui tá vendo que tem várias fragmentações de situações em que eu posso ser responsável ou não. Porque é óbvio que se você considerar a possibilidade da obediência total, ou entre aspas, perfeita, de Deus, ou sei lá, de outra entidade espiritual que o seja, claro que eventualmente haveria proteção. Mas se ninguém consegue garantir isso, aí, essa é a grande pergunta. Há proteção, mesmo que eu não obedeça a Deus, e as pessoas também não? Essa é a grande questão. Ou pelo menos uma das grandes questões. Então é isso que tem que ser analisado também. Além daquela lista que eu já estabeleci. Argumento ser fácil, argumento ser rápido e nível de escândalo que geraria o argumento. Mas a linha é muito tênue. Mas não é que seja tênue, você vai ter várias combinações entre esses elementos. E se Deus protege estando em pecado ou não, é isso. Ou se não, Deus ou outra entidade espiritual. De preferência teria que ser boa, porque a mal também não poderia aceitar. Entendeu? Eu teria que acreditar numa entidade boa, que protegeria independentemente do pecado. Apenas, entre aspas, pela justiça da situação. Independentemente do meu pecado e do pecado dos outros. Então é isso, amigo. Eu tenho que contabilizar tudo isso. Se eventualmente poderia caracterizar a responsabilidade. E sim, se a questão for de grande escândalo e a entidade espiritual protegesse em meio ao pecado, tanto eu quanto as pessoas, poderia caracterizar a minha responsabilidade. Porque a Bíblia também diz que isso pode acontecer. E é uma possibilidade bíblica. E eu já vi isso acontecer. Agora, Alex, você tem certeza que isso vai acontecer em todos os momentos? Não. Então por isso que eu estou falando. Algumas questões que seriam escandalosas e levariam muito tempo e as pessoas se escandalizariam, não, eu não teria como responder. Mas também há a possibilidade que nessas situações, mesmo até argumentos complicados, as pessoas não se escandalizassem bastante. E eu demorasse para responder também. Tá vendo? Ou eu teria proteção rápida ou não. Para mim, na hipótese de não ter proteção rápida, eu não sou responsabilizável. Bom, por enquanto vou deixar esse vídeo por aqui. Tem mais uma ou duas possibilidades que eu tenho que trabalhar. Então, valeu. É isso aí.